Cientistas revelam um plano maluco para terraformar Marte com um campo magnético artificial. Terraformar Marte é um dos grandes sonhos da humanidade. E Marte é um lugar bem convidativo, apesar dos pesares. Seu dia tem aproximadamente a mesma duração do que um dia aqui na Terra. E tem bastante água congelada logo abaixo de sua superfície e provavelmente poderia receber uma atmosfera razoavelmente respirável com o tempo. Mas uma das coisas que falta é um forte campo magnético. Então, se quisermos fazer de Marte uma segunda Terra, por assim dizer, teremos que dar a ele um campo magnético artificial. Aliás, gosto de morango artificial não tem nada a ver com o gosto da fruta morango. Já pararam para pensar nisso? Tava um tempão pensando nisso. Nossa, o gosto de morango artificial não tem nada a ver. Mas enfim, deixa eu continuar aqui com o vídeo. A razão pela qual os campos magnéticos são tão importantes é que eles podem proteger um planeta do vento solar e das partículas ionizantes. O campo magnético da Terra impede que a maioria das partículas carregadas de alta energia atinjam a superfície. Pois se atingisse a superfície, todos nós estaremos com câncer nesse momento. Em vez disso, eles são desviados da Terra, mantendo-nos seguros. O campo magnético também ajuda a evitar que os ventos solares destruam a atmosfera da Terra ao longo do tempo. Lá no início, bem lá no passado, quando o sistema solar era tudo mato, Marte tinha uma atmosfera densa e rica em água, mas foi gradualmente esgotada sem proteção de um forte campo magnético. Infelizmente, não podemos simplesmente recriar o campo magnético da Terra em Marte. Nosso campo é gerado por um efeito de dínamo no núcleo da Terra, onde a convecção de ligas de ferro gera o campo geomagnético da Terra. O interior de Marte é menor e mais frio, e não podemos simplesmente ligá-lo para criar um dínamo magnético. Mas existem algumas maneiras de criar um campo magnético artificial, olhem só vocês, como mostra um estudo recente. Ideias para gerar um campo magnético marciano foram propostas antes, e geralmente envolvem solenoides orbitais ou terrestres que criam algum nível básico de proteção magnética. Naquela série de TV The Expanse, você deve ver algumas cenas em que isso é mostrado. Embora esse último estudo reconheça que isso pode funcionar, ele propõe uma solução ainda melhor. Como esse estudo aponta, se você quer um bom campo magnético planetário, o que você realmente precisa é de um forte fluxo de partículas carregadas, seja dentro do planeta ou ao redor do planeta. Como o primeiro não é uma ótima opção para Marte, porque já falei, é complicado, a equipe então olha para o último, que é fazer em torno do planeta. Acontece que você pode criar um anel de partículas carregadas ao redor de Marte, graças à sua lua Phobos. Phobos é a maior das duas luas marcianas e orbita o planeta de forma bastante próxima, tão perto que faz uma viagem ao redor de Marte a cada 8 horas. Portanto, a equipe propõe o uso de Phobos ionizando partículas de sua superfície e, em seguida, acelerando-as para que criem um todo de plasma ao longo da órbita de Phobos. E isso criaria um campo magnético forte o suficiente para proteger o Marte terraformado. Olha só que maravilha. É um plano bem ousado e, embora pareça viável, os obstáculos de engenharia seriam bem significativos, mas, como apontam os autores, a hora que estamos agora é hora de ter ideias. Comece a pensar sobre os problemas que precisamos resolver e como podemos resolvê-los, para que quando a humanidade realmente chegar em Marte, estarmos prontos para colocar as melhores ideias à prova. Bom, falei até aqui sobre criar um campo magnético no planeta vermelho. Mas faltaria aí uma atmosfera mais densa, para ser protegida por esse campo magnético. E o clima frio também seria um problema. Mas também existem ideias para solucionar isso. Até parece funcionário de uma imobiliária que está pensando em alugar Marte, aí tentando fazer Marte parecer atrativo para o locatário, Tipo, sabe aquela casa toda caindo aos pedaços? E a pessoa fica falando, não, aqui você pode colocar uma pintura, aqui você pode colocar um quadro para tampar essa rachadura. Então, por isso que eu sou uma imobiliária fazendo Marte parecer uma boa pedida. Mas sim, Marte parece ser um lugar morto. Mas como disse, há bilhões de anos, o planeta tinha uma atmosfera densa e rica em carbono, lagos e oceanos de água líquida e, provavelmente, até nuvens brancas e fofas. Que bonito. E isso foi em uma época em que o nosso Sol era menor e mais fraco, mas, ocasionalmente, muito mais violento do que é hoje. Em outras palavras, nosso sistema solar é um lugar muito mais favorável para a vida agora do que ele era há 3 bilhões de anos. E ainda assim, Marte está vermelho e morto. Infelizmente, Marte estava condenado desde o início.
é menor que a Terra, o que significa que esfriou muito mais rápido. O núcleo do nosso planeta ainda está derretido, e aquela bolha giratória de gosma rica em ferro lá no centro da Terra alimenta o nosso forte campo magnético. O campo magnético é um campo de força capaz de parar e desviar o vento solar, que é um fluxo interminável de partículas de alta energia que explodem do Sol. Quando Marte esfriou, seu núcleo se solidificou e seu campo de força magnético foi desligado, expondo sua atmosfera à devastação do vento solar. Ao longo de cerca de 100 milhões de anos, o vento solar destruiu a atmosfera marciana. Quando a pressão do ar caiu para quase vácuo, os oceanos da superfície ferveram e o planeta secou. Felizmente, ou infelizmente, dependendo aí do seu ponto de vista, nós, humanos, temos uma experiência no aquecimento de planetas. Inadvertidamente, através dos nossos séculos de emissões de carbono, aumentamos a temperatura da superfície da Terra por meio de um simples mecanismo de efeito estufa. Nós bombeamos muito dióxido de carbono e realmente é bom em deixar a luz do Sol entrar e prevenir a radiação térmica de escapar. Então ele age como um cobertor gigante invisível sobre a Terra. O aumento do calor estimula a umidade a sair dos oceanos e brincar como um vapor na atmosfera, que adiciona sua própria camada de cobertura, somando-se ao aumento da temperatura, que evapora mais água, o que aquece mais o planeta. Então, se a gente conseguiu aquecer a Terra, será que isso talvez possa funcionar em Marte? Não podemos acessar a atmosfera marciana porque ela está completamente perdida no espaço, mas Marte tem enormes depósitos de gelo, de água e dióxido de carbono congelado em suas calotas polares, e alguns mais entrelaçados logo abaixo da superfície em todo o planeta. Se pudéssemos de alguma forma aquecer as calotas, isso poderia liberar carbono suficiente na atmosfera para dar início a uma tendência de aquecimento do efeito estufa. Tudo o que precisaríamos fazer é relaxar, observar e esperar alguns séculos para que a física faça seu trabalho e transforme Marte em um lugar muito menos desagradável. Eu sei, demoraria muito, e boa parte da tecnologia que tornaria tudo isso uma realidade ainda nem existe. Mas, como eu disse anteriormente, é hora de ter ideias. Aí, você toparia passar uma temporada em Marte terraformado? Pô, seria uma coisa muito louca ter um outro mundo que é semelhante à Terra, com florestas, com mares, só que com outros pontos de vista. Por exemplo, o pôr do sol aqui na Terra, quando o sol está no horizonte descendo, o céu fica avermelhado. Já em Marte, o pôr do sol fica azulado. Então tem essas diferenças que seria muito interessante de observar. Seria outro ponto de vista no sistema solar. Eu adoraria passar uma temporada lá. E você? E se você quiser saber um pouco mais sobre pesquisas envolvendo Marte e a terraformação de Marte, você pode comprar o meu livro Onde Estaremos em 2200. Falo bastante de Marte aqui e também de outros planos envolvendo luas de Saturno, de Júpiter e assim por diante. Para comprar o livro, que tá bem bacana, tem link aqui embaixo na descrição. E se você gosta das camisetas que eu uso aqui, como essa aqui, tem uma aba aqui embaixo fixa e tem todos os produtos relacionados ao meu trabalho aqui no YouTube. E uma civilização avançada que viveu há mais de 5.000 anos atrás foi destruída, colapsada. E até então não se sabia por que essa civilização avançada ter desaparecido assim do nada. E agora, novos estudos parecem ter desvendado esse mistério. Então, para saber um pouco mais sobre essa civilização antiga chinesa que foi devastada e ela era muito evoluída para a época, para saber um pouco mais sobre esse mistério, é só clicar no vídeo que está na tela de vocês neste exato momento. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e hasta!